Você tem dúvidas sobre estequiometria? Hoje vamos começar a resolvê-las. Vamos às aulas! Olá, pessoal! Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje estamos inaugurando um novo módulo, o de estequiometria. E em nossa aula 1, começaremos a ver relações de massa. Como primeiro conceito, vamos abordar a massa molecular, que é a massa de uma molécula. Nós vamos obtê-la pela soma das massas atômicas. Vamos ver um exemplo. Como nós poderíamos calcular as massas moleculares de H2O, que é a água, NH3, que é a amônia, e C2H6O, que é a molécula de etanol. Para isso, precisamos das massas atômicas, aonde nós podemos obter olhando a tabela periódica. Vamos calcular a massa molecular da água. Na fórmula H2O, temos 2 átomos de hidrogênio. Logo, temos que pegar a massa atômica do hidrogênio e multiplicar por 2. Também temos um átomo de oxigênio. Pegaremos a massa atômica do oxigênio e iremos multiplicar por 1. Massa atômica do hidrogênio, que vale 1 vezes 2, dá 2, mais a massa atômica do oxigênio, 16, a massa molecular da água vale 18. 18U. Lembre-se que nós estamos calculando a massa de uma molécula de água. E uma molécula de água é uma entidade química muito pequena para você falar que pesa 18 gramas. 18 gramas seria a massa de umas 3 tampas de caneta. E nós iremos ver numa aula futura, quando formos falar de massa molar, aí sim, a massa molar da água vale 18 gramas. Mas como estamos calculando a massa molecular, que seria de uma molécula de água, ela vale 18U. Vamos calcular agora a massa da amônia, do NH3. A massa do átomo de nitrogênio vale 14 e a massa do hidrogênio vale 1. Como eu tenho 3 átomos de hidrogênio, 1 vezes 3. Dando então a massa da molécula de amônia, 17. 17U. A massa agora do etanol, eu tenho 2 átomos de carbono, logo pega a massa do carbono, que é 12, multiplica por 2. Tenho 6 átomos de hidrogênio, pega a massa do hidrogênio, que vale 1, multiplica por 6. E soma com a massa do oxigênio, 16. Resultando então numa massa da molécula de etanol de 46. 46U. Agora, então, nós já sabemos calcular a massa das moléculas. Mas vocês já pararam para pensar da onde que vieram as massas dos elementos químicos que nós pegamos na tabela periódica? Como é que se calcula a massa de um elemento químico? A massa ela é obtida por uma média das massas dos isótopos desse elemento que existem na natureza. Lembra que o isótopo, nós temos o mesmo número de prótons. A fórmula para nós obtermos a massa de um elemento químico, ela é a massa do elemento químico vezes 100 vai ser igual à massa de cada isótopo dele multiplicado pela sua porcentagem na natureza, pela sua abundância de existência na natureza. Vamos a um exemplo para nós entendermos melhor. O elemento X existe na forma de 2 isótopos na natureza, com massas 20 e 22U. Sabendo que suas abundâncias são de 20% e 80% respectivamente, determine a massa atômica de X. Quando nós temos essa palavra respectivamente, nós sabemos que foram informadas 2 massas atômicas e foram informadas 2 porcentagens. A primeira massa atômica está relacionada com a primeira porcentagem e a segunda massa informada está relacionada com a segunda porcentagem. É isso que significa usar a palavra respectivamente. Para nós resolvermos esse exemplo, vamos usar nossa fórmula. A massa de um elemento químico vezes 100
é igual à massa do primeiro isótopo vezes a sua abundância, no caso 20 vezes 20, a massa atômica é 20 e nós temos 20%, mais a segunda massa informada, 22, vezes a segunda abundância, que é 80. Fazendo a conta, nós vamos obter que a massa do elemento químico é 21,6 U. Vamos passar para a nossa parte de exercícios. Vamos treinar um pouquinho. Número 1. Calcule as massas das moléculas abaixo. Estamos informando na parte de dados as massas atômicas dos elementos químicos que serão necessários para resolver a questão. Vamos ao tempo para vocês. Vamos às respostas. Letra A, CO2. Qual é a sua massa molecular? É a massa do carbono, mais 2 vezes a massa do oxigênio, 44U. C6H12O6, 6 vezes a massa do carbono, mais 12 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais 6 vezes a massa atômica do oxigênio. Um total de 180U. CaNO3,2. Vamos agora com mais calma. Nós aqui temos um átomo de cálcio, massa atômica 40. Ali nós possuímos 2 átomos de nitrogênio, 2 vezes a massa atômica do nitrogênio, que é 14. E nós temos 6 átomos de oxigênio. Por isso que nós colocamos 6 vezes a massa atômica do oxigênio, que vale 16. Um total de 164U. AlOH3 é a massa atômica do alumínio 27, mais 3 vezes a massa atômica do oxigênio, 16, mais 3 vezes a massa atômica do hidrogênio, que vale 1, 78U. BeSO4,3. Nós temos 2 átomos de berílio, 2 vezes 9, mais 3 átomos de enxofre, 3 vezes 32, mais nós aqui temos 12 átomos de oxigênio, 12 vezes a massa atômica do oxigênio, resultando então numa massa molecular de 306U. E por último, CaCl2, que é a massa atômica do cálcio, 40, mais 2 vezes a massa atômica do cloro, que é 35, resultando então numa massa molecular de 110U. No nosso segundo exercício, nós vemos que o composto Al2XO4 3 apresenta massa molecular de 342. E nós queremos saber qual é a massa atômica do elemento X. Vamos então calcular a massa molecular. Vamos à resposta. Então, a massa molecular de Al2XO4,3, como é que ela vai ser dada? A massa molecular nós já temos a informação que vale 342. E ela vai ser dada por 2 vezes a massa atômica do alumínio, mais 3 vezes a massa atômica do átomo X, mais 12 vezes a massa atômica do átomo de oxigênio. Fazendo a conta matemática, nós então vamos perceber que a massa do elemento X vale 32U, o que indica ser um átomo de enxofre se nós olharmos a tabela periódica. Agora vamos para o exercício número 3. Um elemento químico X tem 3 isótopos, com pesos atômicos 1, 2 e 3, e com porcentagens na natureza iguais a 50%, 30% e 20%, respectivamente. Lembra que nós já conversamos sobre essa palavra respectivamente. E a pergunta é, qual é a massa de X? Descubram, por favor. Vamos à solução. Bem, vamos nos organizar primeiro. O primeiro isótopo do átomo X, eu vou chamar de X1. Tem a massa atômica 1, que vale 1, né? E tem uma abundância A1 de 50%. O segundo isótopo do X, eu vou chamar de X2.
vai ter uma massa atômica 2, que vale 2U, e uma abundância 2 de 30%. E o terceiro isótopo de X, que eu vou chamar de X3, tem uma massa atômica de 3U e uma abundância de 20%. Tenta sempre fazer uma organização das informações do enunciado, porque quando nós jogarmos na nossa fórmula, aonde massa atômica vezes 100, aqui no caso vai ser massa do primeiro isótopo vezes a abundância dele, mais a massa do segundo isótopo vezes a abundância dele, mais a massa do terceiro isótopo vezes a abundância do terceiro isótopo. Nós já temos todos os dados resumidos nesse nosso quadrinho que acabamos de montar. Então, podemos resolver e descobrir que a massa atômica do átomo X vale 1,7U. Quarto exercício agora. Um elemento X tem massa atômica média igual a 63,5U e apresenta os isótopos. X63, a massa dele é 63, e X65, a massa dele vai ser 65. A pergunta é, qual é a abundância na natureza do isótopo 63 no elemento X? Vamos ao tempo de vocês. Agora temos a resposta. Vocês conseguiram montar aquele quadrinho com as informações? Eu acredito que a massa atômica média vocês já têm. As massas atômicas individuais do X63 e X65 vocês têm. Mas e a respeito das abundâncias? O problema, ele não falou nada sobre as porcentagens que esses elementos existem na natureza. Como é que nós podemos lidar com essa situação? Cabe nós lembrarmos que, se nós chamarmos a abundância do átomo 1 de X, qual vai ser a abundância do átomo 2? 100 menos X. Porque se eu somar a abundância do primeiro, que é X, com 100 menos X dá quanto? X mais 100 menos X. Você vai ter X menos X dá zero e você vai obter 100%. E fica essa dica, isso é uma pegadinha de vestibular. No exercício, vem as massas dos isótopos, mas não fala nada sobre as porcentagens na natureza. Chame sempre uma de X e a outra de 100 menos X. Basta agora jogar na equação, aonde a massa do elemento químico vezes 100 vai ser igual a massa do primeiro vezes a abundância do primeiro, mais a massa do segundo vezes a abundância do segundo. Vamos agora resolver a parte matemática e vamos obter que o valor de x vale 75%. Ou seja, a porcentagem na natureza do elemento que tem massa 63 vale 75%. E do outro elemento, qual seria? 100 menos x. 100 menos 75, vamos então chegar à conclusão de 25%. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, por favor, escrevam para mim. Eu irei respondê-los o mais rápido possível. Deixem sugestões, comentários, como vocês já estão acostumados a fazer. Lembrem-se de curtir a nossa página do Facebook, inscrevam-se no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Eu vejo vocês numa outra videoaula ou em uma curiosidade. Um grande abraço. Até as próximas aulas, pessoal!